participação, certo? Então, ótimo, deixa eu marcar a presença de quem está entrando agora. Antes de nós estabelecermos, tá, alguma projeção, antes de nós visualizarmos alguma projeção, a gente vai ter uma breve fala rapidinho de introdução para a gente poder colocar as nossas projeções para a nossa aula de hoje, certo? Então, a questão é o seguinte: durante o século XIX, nós temos o desenvolvimento do chamado idealismo alemão, tá? A ideia de criar conceitos para todos os elementos, para todas as coisas. E dentro do idealismo alemão, nós temos duas figuras muito importantes, que é Immanuel Kant, com a sua questão da ética, com a sua questão do imperativo categórico, do imperativo hipotético, e nós temos Hegel, com a questão dos fenômenos, com a questão da fenomenologia, tá? Então, a ideia desses idealistas era conceituar todas as coisas, tá ok? Conceituar todas as coisas para que, através da formulação desses conceitos, pudesse chegar a um conhecimento. A ideia agora desses indivíduos da chamada filosofia da linguagem não é estabelecer a criação de um conceito, mas entender, tá, a origem da palavra, entender o significado daquela linguagem específica. E vocês podem, algumas vezes, perceber, ou muitas vezes passa batido como uma condição normal, como, por exemplo, a matemática, ela tem uma linguagem específica, tá? A física, a química, a biologia, a própria literatura, a própria geografia, a própria filosofia, a sociologia, a história, elas possuem linguagens específicas para facilitar o entendimento daquele conteúdo, o entendimento daquele assunto acerca da abordagem que se estabelece. Como, por exemplo, alguns termos como Dasein, como devir, como vir a ser, são termos específicos da linguagem filosófica. Em nenhuma outra disciplina você vai usar o conceito de Dasein, você vai usar o conceito de devir. Portanto, segundo o pensamento de Bertrand Russell e de Ludwig Wittgenstein, a linguagem ela se expressa de acordo com o contexto na qual ela está inserido. Porém, existem os termos que nós chamamos de linguagem universal. Por favor, quando nós falamos de linguagem, nós não estamos querendo falar somente o uso da fala, ou seja, nós não queremos explicar, não, aliás, nós não queremos elucidar somente a linguagem oral. Existem diversos outros tipos de linguagem, existem diversos outros tipos de expressão do ser humano. É claro que a linguagem mais utilizada desde o surgimento da própria oralidade é a linguagem verbal. Na era pré-histórica, por exemplo, utilizavam-se diversos tipos de linguagens, através de signos, através de símbolos. O que é um signo? Signo pode ser qualquer coisa que substitua uma linguagem, pode ser um som, pode ser uma imagem, pode ser um gesto. Então, esses signos da linguagem se expressam desde os primórdios do surgimento do ser humano no planeta Terra. Então, a linguagem é um mecanismo primordial para que nós possamos entender e formular um pensamento. Então, nos diversos tipos de linguagem, nas diversas expressões do uso propriamente da fala, se expressa o
entendimento acerca dos objetos, dos seres e das coisas. Um pouco mais à frente, nós vamos falar de Jürgen Habermas, tá? Um dos herdeiros da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, vocês estudaram em Sociologia. E também tivemos alguma palavrinha a respeito da Escola de Frankfurt, já em Filosofia, pelo menos no segundo ano do ensino médio. E, necessariamente, esse contexto do pensamento de Jürgen Habermas está ligado também à força que essa linguagem tem numa comunicação. Então, a comunicação, segundo Habermas, deve estar voltada 100% para o mecanismo que nós chamamos de verdade. Então, toda comunicação é uma ação pública. Quando eu falo algo para vocês em sala de aula, a minha comunicação deve expressar algo que é verdadeiro. Então, a minha linguagem e aquilo que eu comunico através da minha linguagem deve ter uma responsabilidade direta com a verdade. É claro que um dos indivíduos mais mentirosos que existem no mundo é professor. Conta vantagem em tudo. Basicamente, é o melhor da sua época, é o melhor do seu estilo. Só que no conteúdo básico, fundamental para o seu aprendizado, não pode haver qualquer possibilidade de falsidade, ou seja, a comunicação, a linguagem que eu utilizo está ligado diretamente a um preceito verdadeiro. Tanto é que o maior inimigo dessa concepção acerca do uso da linguagem como um fim verdadeiro para a verdade foi o próprio Adolf Hitler e o seu ministro de propaganda, Joseph Goebbels, tá? Porque eles utilizavam uma expressão ideológica para alienar a população alemã. Então, até mesmo a frase que é atribuída a Joseph Goebbels diz assim: uma mentira contada várias vezes torna-se uma verdade. E é justamente essa ideia que nós devemos combater analisando, tá? As perspectivas a respeito da filosofia da linguagem. E aí, para a gente poder começar a nossa projeção, a gente ainda fala uma coisa assim bastante interessante, que dentro do início do século XX, a transição, as mudanças que estão acontecendo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, crise de Nova York, depois da Segunda Guerra Mundial temos a Guerra Fria, os contextos da Guerra Russo-Japonesa no início do século XX. Então, essas transformações históricas, essas transformações de caráter fundamental, segundo esses pensadores, tinham uma ligação direta com a expressão da comunicação. Então, a comunicação é um fator fundamental para o entendimento entre as nações. Isso a gente vai analisar um pouco mais adiante. E cabe sempre salientar que a essência do pensamento sociológico no final do século XIX, é o que nós chamamos de positivismo. No início do século XX, nós temos a transição desse positivismo, dessa crença absoluta na ciência e na razão, nós temos agora o chamado positivismo lógico. E esse positivismo lógico, ele busca superar os conceitos do idealismo, ou seja, estabelecer uma valorização do pensamento e da linguagem. Deixa a gente colocar aqui uma projeção para a gente acompanhar melhor. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver qual é a projeção. Não, peraí, deixa eu fechar aqui. Tecnologia é uma maravilha, mas quando você sabe utilizar. Deixa aqui rapidinho. Tá. Aqui, bacana, agora deixa eu voltar, deixa eu achar onde é que eu volto, achei, tá? Vamos lá, aqui. Então, nós temos a ideia que chama-se filosofia analítica ou chamada filosofia da linguagem.
Tá? Esses são os indivíduos que a gente vai ter que falar sobre eles. É claro que na prova do vestibular, basicamente, quando cai filosofia da linguagem, cai mais esse sujeito aqui do centro, que é o Luigi Wittgenstein, ou cai esse camarada aqui, Bertrand Russell. George Moore, basicamente, quase não se cobra dentro da ideia da chamada filosofia da linguagem, certo? Então, diz assim, a filosofia analítica da linguagem. Espera aí, deixa eu aceitar os colegas de vocês que estão pedindo para entrar. Deixa eu marcar aqui, tá? Deixa eu aceitar os colegas que estão pedindo para entrar. Deixa eu ver. Foi, aceitei. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcos. Chegando um pouquinho atrasado para a aula, mas o que importa é as vossas presenças, tá ok? Então, assim, trabalhar filosofia da linguagem. Início no fim do século passado. Maior representante é esse indivíduo, Luigi Wittgenstein, tá ok? Ou simplesmente Wittgenstein. Esse indivíduo, ele vai ser o responsável por formular teorias a respeito da linguagem dentro do pensamento moderno, para poder analisar a expressão e o uso da linguagem pelos mecanismos da ciência, pelos mecanismos da literatura, porque ele fala que você pode utilizar um termo, tá? Você pode utilizar um termo em determinadas áreas do conhecimento, mas esse termo, ele vai ter um significado específico para cada área que ele é utilizado. Isso é fácil, isso nós já sabemos. Só que ele quer dizer que não basta você utilizar o termo, você tem que entender o que o termo tem por detrás da sua formação, que o termo estabelece com o pensamento o surgimento da sua própria origem, ou a etimologia daquela palavra ou dos outros termos. Diz assim, o conhecimento, a filosofia tradicional, tá ok? A filosofia grega, a filosofia medieval, a filosofia moderna, é chamado de filosofia tradicional. Como é a expressão da filosofia tradicional e como será a expressão dentro do conhecimento da filosofia da linguagem. Então, assim, o conhecimento, o ser, a existência, a verdade, a liberdade, o bem e o belo é um caráter geral e mais abstrato, mas são temas que são abordados dentro da filosofia tradicional, como, por exemplo, o que é o conhecimento, o que é opinião, o que é o ser, o que é existência. Então, a filosofia tradicional se preocupa diretamente com essas abordagens. Segundo o pensamento da filosofia da linguagem, a ideia é assim, não é o que é existência, é basicamente o que significa existir. Tá? Não o que é propriamente existência. Então, diz assim, os filósofos tradicionais se perguntavam quais seriam as relações mantidas entre si pelas coisas muito gerais e abstratas, sendo que a resposta era dada com o estabelecimento das relações. Por exemplo, na antiguidade, a imagem, a figurazinha, no canto inferior direito da projeção, diz assim, a questão, eles dão a resposta. Aqui, no caso, Epicuro, tá? Aí vem Sócrates, Kant e John Stuart Mill. A questão é, o que é a ética? Segundo Sócrates, ética é a prática da virtude. Para Immanuel Kant, ética está ligada diretamente ao dever. Para John Stuart Mill, a ética está ligada ao princípio da utilidade, tá? Mas isso pressupõe os conceitos dados em épocas diferentes. Então, para a filosofia da linguagem, eu não
posso apenas dar conceitos para os elementos. Eu tenho que entender o que esses elementos trazem de novo. Então, diz assim, como distinguir o conhecimento da opinião? Essa é a ideia fundamental. Como distinguir o conhecimento da mera opinião? Quando é que eu sei que eu tenho conhecimento sobre algo, sobre alguma coisa, ou quando é que eu sei que é uma mera opinião? Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é ética, aí cada um de vocês vai responder, mas a resposta que você vai dar é um conhecimento que você tem ou é a sua mera opinião a respeito de ética? E tem muita gente que ainda diz assim, né? Eu acho que ética é isso. Eu acho que a ética é aquilo. Então, pressupõe justamente o uso da linguagem para poder esclarecer a pergunta. Diz assim: como pode uma pessoa adquirir o conhecimento? Mas necessariamente, o que é conhecer? O que é o conhecimento? Então, a ideia vem de George Edward Moore, que diz assim: consiste, então, em uma investigação das coisas, e investigar as ideias, e investigar os conceitos mais fundamentais, gerais e abstratos, feitos sobre o ponto de vista de maneira como se relacionam entre si. Então, a filosofia da linguagem busca sempre essa relação que é feita entre a linguagem e o entendimento do uso dessa linguagem. Como, por exemplo, os termos que são usados em matemática, muitos deles podem ser utilizados em física. Então, há uma relação entre a matemática e a física. Muitos termos utilizados, por exemplo, pela filosofia, podem ser utilizados na língua portuguesa, podem ser utilizados em diversos outros elementos. Então, tem que perceber como eles se relacionam, como a linguagem se relaciona com um significado. Por exemplo, gestos que nós fazemos. Os gestos que nós fazemos, eles expressam algum tipo de linguagem. Então, qual é a relação desse gesto com a linguagem? O significado desse gesto da forma mais simples que possa existir dentro da ideia do pensamento, da filosofia. Então, essa é a condição fundamental para nós podermos entender. Então, isso que foi para os filósofos, desde Platão, Aristóteles, Descartes e Kant fizeram, ou seja, estabelecer o conceito acerca das coisas, estabelecer a ideia geral através do entendimento dos conceitos e não dos significados propriamente dito. Aí vem assim: a filosofia analítica também se pergunta pelo conhecimento, pela verdade, pela existência, pelo que é o ser e tudo mais. A diferença entre a filosofia tradicional e a filosofia analítica, FT, filosofia tradicional, FA, filosofia analítica, não é o objeto e nem o objetivo. Por favor. Então, entendam este tópico a seguir. Então, assim, não é o nome de uma posição que possa simplesmente ser aceita ou rejeitada, mas sim o nome genérico do modo como a filosofia é geralmente feita em nossa época, ou seja, século XX para o século XXI, a filosofia ela é utilizada de modo genérico para explicar a origem ou o conceito ou o significado das coisas. Aí a gente diz assim, por exemplo, a filosofia tradicional vai te perguntar o que é o conhecimento. A filosofia da linguagem, ou a chamada filosofia analítica, pergunta assim: o que significa a palavra conhecimento? Pronto.
Ou, por exemplo, aquilo que eu falava agora há pouco, se eu pergunto para vocês o que é ética, então, o que significa a palavra ética, propriamente, para a gente poder chegar a estabelecer uma comunicação. Então, o que é conhecimento para a filosofia tradicional, o que é ética para a filosofia tradicional, o que significa a palavra ética para a filosofia analítica. Então, por trás de uma essência superior, nós temos um elemento particular para poder entender as expressões que me são colocadas. Assim, como usamos a palavra conhecimento, como elucidar o conceito de conhecimento. Então, procura ocupar-te da análise, elucidação dos conceitos, ou seja, buscar significados mais gerais e abstratos acerca da pergunta, acerca da palavra. Então, diz assim, na filosofia tradicional, outra pergunta assim, como se distingue, tá? Como o conhecimento se distingue da opinião? A filosofia analítica diz assim, em que se distingue o uso ou significado da palavra conhecimento ou o uso ou do significado da palavra opinião. Em que o conceito de conhecimento se distingue do conceito de opinião. Então, é justamente através dessas percepções, é justamente através dessas ideias que nós podemos falar que existe uma correlação entre o desenvolvimento do significado com a origem da palavra, com a origem da expressão. Por isso que a linguagem tem um papel fundamental dentro da filosofia no século XX. Então, entender as expressões que são utilizadas pelos indivíduos. É por isso que é muito complicado, muitas vezes, você, por exemplo, fazer uma redação, porque na sua redação você tem que utilizar a norma culta da língua portuguesa. E essa norma culta da língua portuguesa seria uma linguagem específica para quem for ler o seu texto em qualquer lugar do Brasil, poderá entender, desde que tenha o conhecimento da norma culta da língua portuguesa. Como, por exemplo, quando você usa uma palavra, quando você usa uma expressão que não cabe no seu texto, muda todo o significado da sua ideia, todo o significado do seu texto. Então, a pergunta é: qual é o poder da linguagem? Tá? Qual é o poder da linguagem? Por favor, no nosso livro-texto, diz assim, espera aí, deixa eu ver, a página 231, tá? 231. A página 231, na coluna da direita, diz assim: atomismo lógico e a teoria das descrições de Bertrand Russell. Com o tempo, a gente vai chegar a essa ideia do atomismo lógico, mas a gente fala assim, a libertação com respeito do idealismo na carreira de Bertrand Russell corresponde, sobretudo, à formação da filosofia analítica, ou seja, é a partir de Bertrand Russell que nós temos a formação da chamada filosofia analítica. Aí o texto diz assim: desenvolvida pelo próprio Russell, filósofos Rudolf Carnap, tá? Como Rudolf Carnap, o outro cara é Charles Sanders Peirce. Lá na frente a gente vai fazer um exercício, nós vamos falar um pouquinho de Charles Sanders Peirce. Então, em linhas gerais, ela concebia a atividade filosófica como esclarecimento da linguagem. Isto é, a função da filosofia seria explicar a lógica e o sentido do discurso, tá? A lógica e o sentido do discurso, a fim de, removendo as ambiguidades e os equívocos, desfazer falsos problemas ou formular
claramente outros. Trata de uma reação ao idealismo absoluto, que até então persistia como sistema dominante do pensamento filosófico. Então, a ideia, eliminando as ambiguidades, eliminando os equívocos, estabelecer um discurso adequado. Como, por exemplo, se eu falo para vocês assim, a situação econômica dentro do Brasil está uma calamidade. Portanto, eu, Ronei Deluque, vou roubar um banco. Qual banco vocês me indicam? O Banco do Brasil, na Afonso Pena. O Caio falou para eu poder roubar o Banco do Brasil na Avenida Afonso Pena, com a 13 de maio, bem na esquina. Tá. Só que aí, Caio, tem um problema. Eu falei roubar e não assaltar. Tá ok? Eu vou roubar o banco da praça, ou seja, eu vou retirá-lo do seu ambiente. É justamente isso que a filosofia da linguagem quer dizer: eliminar equívocos. Por exemplo, a língua portuguesa, uma palavra, ela pode ter vários significados diferentes. É essa expressão. Você deve eliminar toda a ambiguidade. Então, eu vou roubar o banco da praça. Se eu fosse assaltar, eu poderia assaltar uma instituição financeira. Só que eu comecei, tá? Eu comecei a minha argumentação com crise financeira. Logo, eu os induzi a pensar que eu iria cometer um assalto a uma instituição financeira. Olha o poder do uso da linguagem. Então, a linguagem, ela está ligada diretamente às expressões e aos seus significados. Então, roubar, uma coisa, assaltar, outra coisa, furtar, outra coisa, mas eles estão interrelacionados entre si. Então, é essa a condição fundamental para você poder entender a comunicação que se estabelece através do uso da linguagem. Então, assim, aquele que domina a linguagem domina também algum tipo de poder, sim. Tá? Sim, por exemplo, os diversos líderes religiosos, os diversos líderes políticos, eles têm que dominar o uso da linguagem. Eles têm que poder utilizar a linguagem, a comunicação, para expressar uma máxima de poder. Deixa eu ver assim. A gente estava estudando a linguagem na aula da Paty ontem, o conteúdo está junto. Olha que maravilha, que possibilidade muito boa essa conjunção do conteúdo. Mas, assim, é claro que em língua portuguesa, em literatura, a linguagem tem uma expressão mais gramatical, tá ok? Mais expressão de análise da gramática, do uso das expressões e tudo mais. Mas ela vai citar, por exemplo, a questão dos símbolos, a questão dos signos. Por exemplo, ela deve usar a expressão onde há fumaça, há fogo. Necessariamente, a filosofia fala assim, onde há fumaça, pode ser que haja fogo, porque a fumaça é um símbolo, um signo que representa sinal de fogo, certo? Então, essa é a condição. Por favor, deixa eu voltar ao meu exemplo, tá? Essa época é muito interessante para você perceber o uso da linguagem ou o uso da comunicação entre as pessoas. Desculpa, fui refrescar a minha garganta. Por que eu digo isso? Nós estamos entrando num período de chamada assim, campanha eleitoral. E muito interessante se você, aluno do terceiro ano, pudesse assistir, tá? Algumas campanhas eleitorais, tá? Primeiro, por consciência política, para saber em quem você vai votar, porque eu acredito que todos vocês já têm idade superior a 16 anos para poder escolher o seu vereador, para poder escolher o seu prefeito. Escutar a
proposta desses candidatos, escutar qual é o mecanismo, o projeto de ação deles. E é muito interessante você perceber o uso da linguagem, a comunicação que é exercida através desses sujeitos dentro do programa eleitoral. E torna-se assim, me desculpem, não é desmerecendo ninguém, não é desmerecendo nenhuma possibilidade de qualquer pessoa, mas torna-se muitas vezes engraçado a linguagem que os candidatos utilizam, as expressões que os candidatos utilizam para poder convencer o indivíduo de estabelecer o voto para ele. Então, seria bastante interessante pelo aspecto da consciência política e também pelo processo de análise da linguagem. Então, fica como se fosse uma tarefa para quem quiser fazer, analisar a linguagem utilizada pelos candidatos à política dentro da estrutura de Campo Grande. Vai ser assim, você vai encontrar pessoas que têm um excelente uso da linguagem, uma boa fala, uma boa dicção, tá? E um bom entendimento para todo indivíduo. Ele tem uma ótima comunicação, sabe utilizar uma linguagem adequada ao seu público. Agora, existem outros indivíduos que passam por situações assim cômicas, que passam por situações assim até um pouco estranhas através do uso da linguagem, como por exemplo o seu professor de qualquer disciplina, de qualquer matéria. O seu professor, ele tem que ter o domínio da linguagem da sua área específica. Por exemplo, eu sou professor de filosofia, sociologia e história. Eu sou formado nessas 3 disciplinas. Portanto, eu tenho que conhecer o uso da linguagem adequada para cada uma dessas disciplinas. E uso uma linguagem para com vocês, uma linguagem acessível, porque se eu fosse utilizar somente uma linguagem filosófica para trabalhar com vocês, ficaria muito difícil de entender, ficaria muito mais cansativo e ficaria muito mais distante da própria realidade de vocês. É por isso que muitas vezes nós utilizamos uma linguagem um pouco peculiar, bem próxima de vocês, para poder facilitar o entendimento. Então, essa linguagem, ela sofre um processo de adaptação à realidade do sujeito. Como, por exemplo, se eu for falar para vocês que dentro da estrutura do pensamento cognitivo, tá? Da abordagem intrínseca, fenomenológica da filosofia, está passando o caminhão de melancia aqui na frente, passou já, certo? Ou seja, se eu for utilizar somente esses termos técnicos da linguagem filosófica, ficará difícil de você poder entender essa situação. Então, veja a situação. Na antiguidade clássica, havia o poder do mitos, tá? E do logos, ou seja, o uso do mito para poder explicar as narrativas do dia a dia, explicar os acontecimentos do dia e a introdução do logos. Então, eu tenho 2 formas de linguagem, a linguagem mitológica e a linguagem racional. Diz assim, o mitos é a palavra encantada da narrativa. Em literatura, vocês analisam as narrativas dos grandes literatas, dos grandes escritores. Então, a narrativa é um conjunto de linguagens utilizadas através de um processo que busca que busca comunicar um fato, uma ação, uma condição, um fenômeno fundamental. Diz assim, na antiguidade, o mito servia para descrever o comportamento dos deuses, suas origens e histórias, mas também para narrar a origem dos seres humanos e descrever suas características e habilidades. Então, quem narra
tá? Essa situação é o poeta. Então, o poeta deveria ter um conhecimento da linguagem mitológica, como, por exemplo, quem narra as obras literárias é o escritor. E o escritor, ele tem um conhecimento da linguagem específica que ele quer utilizar. Então, o logos expressa a palavra racional, ou discurso, a razão e o pensamento que conhece a realidade. Então, desde a antiguidade, a linguagem é utilizada como um contexto de poder levar o entendimento da comunicação a todos os indivíduos. Então, assim, o diálogo é o modo de compartilhar o discurso entre dois ou mais indivíduos, tal como se fazia Sócrates e Platão. Então, por exemplo, o discurso, quando você está escrevendo uma redação, você está discorrendo, você está estabelecendo uma ideia, você está estabelecendo um logos, uma razão, uma estrutura racional acerca da sua comunicação. O que você espera comunicar com a sua redação? E como você comunica? A linguagem que você usa na sua redação está ligado diretamente à estrutura do entendimento daquele corretor, do entendimento que o professor vai pegar, vai ler e vai entender a sua redação. Você vai narrar, você vai discursar sobre determinado assunto no seu texto. Então, assim, o poder que a linguagem assumiu na antiguidade foi bem retratado por Gorgias, em uma defesa feita à personagem grega. Quem era Gorgias? Gorgias era um sofista. Aí eu pergunto para Liara, qual era a importância da linguagem para um sofista? Liara, por favor. Ué, a Liara foi dormir, é? Deixa eu perguntar. Larissa Zan. Opa! Qual era a importância da linguagem para um sofista? Ah, era muito importante, porque os sofistas, tipo, eles valorizavam mais a retórica, tipo, o jeito que você fala para as pessoas, do que o conteúdo em si. Então, tipo, é isso. Obrigado, Larissa. É basicamente isso, sim. Os sofistas, eles preocupavam-se com a oratória e com a retórica. Então, eu precisava estabelecer a arte de falar bem e convencer os indivíduos por meio da fala. Por isso, eu deveria ter o domínio de uma linguagem adequada para poder estabelecer o domínio ou estabelecer o convencimento das pessoas através do uso dessa minha linguagem, coisa que muitos filósofos criticavam dentro dos sofistas, era o uso da linguagem bem próxima da situação da população. Então, na Grécia, os mitos eram pronunciados pelos poetas em solenidades públicas, geralmente ligadas às coisas sagradas. Portanto, a linguagem, lá no pensamento grego, tinha a função comunicativa, uma representação das comunicações dos mitos, da comunicação da ação dos deuses e tudo mais. Então, diz assim, os mitos eram a maneira geral pela qual, através da linguagem, os homens organizavam, explicavam e justificavam a realidade. Então, para o sofista, ele não estava preocupado propriamente com a realidade. O sofista estava preocupado em convencer o outro de que ele estava certo. Por isso, um bom uso da linguagem. Aí nós estamos falando da linguagem, especificamente da oralidade, tá ok? O convencimento através da oralidade, através da narrativa que era criada através dos próprios indivíduos. Diz assim, deixa eu passar aqui rapidinho. Aí vem assim, tá?
basicamente a situação em Marilena Chauí, uma das grandes escritoras do século XX, tá? Muita gente fala que ela é uma filósofa, outras falam que somente é uma escritora. Na verdade, ela escreveu sobre muita coisa, mas ela não tem uma linha, ela não tem uma ideia defendida, basicamente. Ela escreve sobre filosofia, na história da filosofia, ela é uma grande escritora sobre o pensamento filosófico. Ela diz assim: a linguagem tem, assim, um poder encantatório, isto é, uma capacidade para reunir o sagrado e o profano, trazer os deuses e as forças cósmicas para o meio do mundo. Ou, como acontece com os místicos em oração, ela tem o poder de levar os seres humanos até o interior do sagrado. Eis porque em quase todas as religiões existem profetas e oráculos, isso é, pessoas escolhidas pela divindade para transmitir mensagens aos humanos. É aí que entra o contexto básico que nós vamos chamar da importância da linguagem. Então, a linguagem também pode criar tabus, certas palavras, de acordo com cada cultura, não devem ser pronunciadas, sob pena de que quem as pronunciou e quem estiver ao seu redor sejam atingidos por desgraças, tá? Em alguns estados islâmicos, em algumas outras religiões, existem palavras que você não pode falar, existem gestos que você não pode fazer, porque segundo a linguagem daquela religião, daquela tribo, daquela expressão ou daquela cultura, isso é uma afronta aos deuses, tá ok? Então, essa ideia está ligada diretamente ao conceito da linguagem que é utilizada. Desculpem, está passando avião por aqui, treinamento aéreo, da base aérea, então está um barulho assim ensurdecedor. Ontem à tarde foi terrível para eu poder dar aula, mas tudo bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma outra projeção. Tá? Essa projeçãozinha a respeito do pensamento e linguagem, e a gente já entra na ideia de Wittgenstein. A ideia é o seguinte: falar. O que é falar? É uma das maiores expressões da linguagem. Quando a gente fala em linguagem, geralmente a gente estabelece uma relação com a fala. Então, diz assim: falar é nomear objeto, é formar conceitos, é articulá-los de forma coerente. Então, falar é manifestar o nosso pensamento sobre o mundo, seja subjetivo ou seja objetivo. Como, por exemplo, quando eu uso a fala para expressar esse objeto, eu estou manifestando, tá, um pensamento objetivo, ou seja, que está fora de mim. Então, essa é a ideia fundamental dentro desse conceito de ideia. Passou o avião. Então, diz assim: a linguagem estruturada, diz assim, a linguagem estruturada é um instrumento pela qual podemos estabelecer diálogos, atribuindo sentido à realidade que nos cerca. O que seria a linguagem estruturada? Seria a forma com a qual eu me expresso, seria a forma com a qual eu estabeleço um argumento. Então, seria essa a linguagem. A linguagem estruturada, ela passa pelo conhecimento da própria língua portuguesa, no nosso caso, passa pelo conhecimento de gramática, passa pelo conhecimento da utilização dos verbos, dos advérbios, das conjunções, e assim sucessivamente. Então, você tem um conhecimento do seu idioma e expressa uma linguagem estruturada, como, por exemplo, na língua inglesa. Se você
tem um conhecimento básico, um conhecimento fundamental da língua portuguesa, você consegue conversar, você consegue estabelecer um diálogo dentro da língua inglesa, ou seja, você tem uma linguagem estruturada porque você conhece a estrutura da linguagem norte-americana. E diz assim, linguagem verbal não é a única linguagem utilizada pelo ser humano, tá? As matrizes da linguagem são os 3 elementos que são matrizes da própria linguagem, ou seja, ela é verbal, ela é visual e ela é sonora. Essas são as 3 matrizes da linguagem. Então, verbal, tá? Visual e sonora. Tanto é que a própria fala do ser humano foi uma cópia da chamada linguagem ou dos sons da natureza. Imitando os sons da natureza, o homem desenvolveu uma linguagem estruturada. A linguagem, ela pode ser corporal, matemática, física, digital, dentre outras ideias. Então, essa é a ideia fundamental. Para cada idioma, eu tenho uma linguagem estruturada. Se você fala a língua inglesa, se você fala a língua espanhola, se você fala qualquer outro idioma, você tem o conhecimento da linguagem daquela região ou daquela localidade. Esse pensamento de Bertrand Russell, de Wittgenstein, de George Moore, de Charles Sanders Peirce, aliás, deixa Peirce de lado, depois a gente fala dele. Esses 3 indivíduos, eles vão estabelecer que o uso adequado dessa linguagem está em estabelecer diretamente a funcionalidade dos seus conceitos. Então, diz assim, toda linguagem é um sistema de signos. Grava isso é super importante. O que é um signo? Aí vem aqui embaixo. Signo é uma coisa que está em lugar de outra e representa algo para alguém, ou pode ser, tá, um símbolo, pode ser um sinal, pode ser uma expressão, pode ser um gesto que você faz. Então, são chamados de signos. Diz assim, exemplos de signos são gestos com a mão, tá? Tchau, ok, e assim sucessivamente, tá? Tanto é que nós temos diversas expressões que nós utilizamos com a mão, que basta um gesto com a mão que já se entende todo o significado da própria linguagem. Assim, gestos com a mão, números substituem as quantidades reais dos objetos, como, por exemplo, eu tenho 2 garrafas. Eu estou usando um gesto com a mão representando uma expressão numérica. Então, seria um signo da linguagem. Por exemplo, o cão é um nome que se refere a um determinado animal. Então, a palavra cão é o cachorro, o cadela, o cachorrinha, sei lá o quê, tá? A palavra representa um ser que existe, um ser, um objeto. Portanto, o uso da palavra é uma representação de signo do objeto do ser, como propriamente Caio, Larissa, Bernardo, Gabriel, William, Yasmin, Larissa, Sofia. O nome que nós temos é um signo que representa a minha pessoa. Então, fumaça é signo de alguma coisa, é sinal de fogo ou de alguém fumando. Isso chama-se semiótica, tá? Semiótica é o estudo dos signos que nós utilizamos na linguagem. Então, a semiótica é uma das ciências da linguagem. Começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas, por favor, antes de nós continuarmos, eu preciso que vocês peguem o livro, a página 238, a página 238. Pega o livro, página 238, exercício número 4, da Universidade Estadual de Maringá. Então, o exercício número 4, página 238.
certo? Esperando um tempinho para que todos peguem o livro, enquanto isso eu me hidrato um pouco mais. Cadê? Deixa eu ver aqui. Ok, ok, tá. Então, o tempo já foi suficiente para vocês pegarem o material de vocês. Diz assim, exercício número 4. A linguagem é um sistema de signos ou sinais usados para indicar as coisas, para a comunicação entre as pessoas e para expressar ideias, valores e sentimentos. Então, tudo aquilo que você usa para expressar a sua própria linguagem está ligada diretamente à ideia, valores e sentimentos. Seja um gesto com a mão, seja uma expressão com a cabeça. Também nós utilizamos muito a estrutura corporal para utilizarmos esses símbolos, se não, sim ou mais ou menos, tá? Então nós utilizamos nosso corpo como representação desses símbolos e desses sinais que existem dentro da sociedade. Diz assim, através das leis que podem ser conhecidas, a linguagem constitui um tema privilegiado sobre a filosofia desde o seu surgimento até os nossos dias. Sobre o exposto acima, assinale o que for correto. Na poética e na retórica, Aristóteles fixa formas e os usos da linguagem como resposta ao fenômeno da Torre de Babel, aperfeiçoando a comunicação entre as pessoas. Olha aqui, você precisaria ter um conhecimento específico a respeito da poética e na retórica de Aristóteles. Então, na retórica de Aristóteles, ele firma categoricamente alguns elementos do uso da linguagem, mas não propriamente aperfeiçoando, a resposta ao fenômeno Torre de Babel e aperfeiçoando a comunicação entre as pessoas. Então, nada a ver, joga fora a alternativa 1. Diz assim, no positivismo lógico da Escola de Viena, é um movimento contrário às filosofias de mundo oculto e profundo, tendo em vista a clareza dos conceitos e a análise da linguagem. Essa é uma questão verdadeira, porque nosso próprio livro-texto vai responder essa questão. A gente falava no início da filosofia analítica de Bertrand Russell. Aí no nosso texto, na página 231 que a gente estava analisando, diz assim, essa reação do pensamento contra o idealismo absoluto de Kant e propriamente de Hegel, diz assim, essa reação influenciaria diretamente o chamado neopositivismo do ciclo de Viena, embora Russell não tenha participado dele, na tentativa de diversos pensadores e cientistas restaurarem o período com base nas descobertas científicas, de modo a rechaçar a filosofia metafísica. Portanto, a ideia de eliminar o oculto e o profundo e estabelecer uma clareza na análise da linguagem. Portanto, marca a alternativa 2 como verdadeira. 4. Chama-se linguagem denotativa aquela que designa diretamente as coisas. E linguagem conotativa aquela em que a palavra adquire significados implícitos, para além do vínculo direto e imediato que se mantém com os objetos da realidade. Essa alternativa, ela é verdadeira e você nem precisaria do conhecimento acerca da filosofia da linguagem. Pensamento em língua portuguesa, em propriamente literatura e língua portuguesa, falam a respeito da linguagem denotativa e da linguagem
conotativa. Então, a denotativa expressa diretamente as coisas e a conotativa os significados que podem ter, como, por exemplo, a linguagem que eu utilizava a respeito de roubar um banco foi uma linguagem conotativa, porque roubar deu duplo sentido, duplo significado à própria expressão. Então, marca a 4 como verdadeira. 8. Chama-se sincronia da linguagem, a sua parte atual ou presente da diacronia da linguagem, o estudo das transformações que ela recebe ao longo do tempo. Aí também a questão da língua portuguesa muito evidente no exercício. Então, sincronia da linguagem é a parte atual ou presente, e a diacronia é o estudo das transformações que recebe ao longo do tempo. Então, a linguagem, ao longo do tempo, sofre influências, sofre transformações do ambiente, da cultura, conforme vai se transformando ao longo do tempo, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. Então, marca como verdadeiro. 16. Platão, no Crátilo, Platão, no Crátilo, estabelece duas teses que comandam a questão sobre a origem das línguas, a saber, a tese de que os nomes são naturais e adequados às coisas e a tese de que os nomes são arbitrários escolhidos pela convenção humana. É justamente essa expressão do pensamento de Platão que estabelece essas ideias. Deixa eu ver, tem uma mensagenzinha no chat, deixa eu abrir aqui para poder ver. Deixa eu ver. Tá. Pô, Peirce criou a semiótica, o Larissa, tá? Charles Sanders Peirce é basicamente o fundador da semiótica, mas as análises já existiam antes dele. Ele é o chamado principal nome da ciência da semiótica, mas existiram outros pensadores anterior a ele que lançaram o pensamento de surgimento da semiótica. Ele é o difusor, ele é o elemento que vai fazer a expansão das ideias da semiótica. Deixa eu ver, deu outra perguntinha. Ok, valeu. Então, diz assim, 16 certo, 8 certo, 4 certo, 2 certo. Então, 16 mais 8, 24, 24 mais 4, 28, 28 mais 2, 30. Marca aí a soma 30. Bom, pelo menos eu acho que é 30, né? Professor de filosofia, fazendo matemática simples, olha que vergonha. Então, 16 mais 8, 24, 24 mais 4, 28, mais 2, 30. Por favor, confere aí para ver se eu não errei a soma, tá? Das questões corretas. Então, é essa a ideia fundamental. Então, pegou, Larissa, Charles Sanders Peirce é o difusor do pensamento da semiótica, não que ele seja basicamente o fundador, como, por exemplo, ele é o maior nome do pensamento da ciência da semiótica, tá? E é ele que vai difundir o pensamento da semiótica e vários outros vão aprimorar o pensamento. Como Kant. Kant, ele é um idealista, só que o maior dos idealistas é Hegel, tá ok? E outros pensadores dentro do chamado idealismo alemão, como Schopenhauer, como Kierkegaard, como Max Keller, como Fichte e vários outros pensadores dentro da ideia. Então, ele difunde a ideia e o pensamento. Deixa passar mais uma projeção e a gente volta para lá. Então, assim, o signo está no lugar do objeto, mas não é o objeto. Como, por exemplo, se eu coloco uma placa, não, na nossa escola não tem, mas assim, em outras escolas que eu dou aula, dentro da sala de aula, tem uma plaquinha com um celular, um círculo e um corte dentro do círculo, ou seja, proibido o uso do celular. Então, a placa não é a lei, é uma representação da lei, tá? A fumaça não é
fogo é uma representação, um sinal de fogo. Então, o signo não é o objeto, mas representa um objeto. Portanto, ele representa uma própria linguagem. Diz assim: o signo é uma representação do objeto. Esta representação pode assumir variados aspectos dependendo da relação que o signo tem com o objeto, tá? Diz assim ainda, cadê? Deixa eu pegar aqui a ideia de Bertrand Russell, diz assim, por exemplo, expressões como uma montanha de ouro. Segundo Bertrand Russell, montanha, você sabe que é uma forma geográfica, tá? Vamos falar assim, vamos entrar na área da geografia, uma forma geográfica de elevações, onde eu tenho uma elevação, uma grande elevação. Agora, eu falar uma montanha de ouro, eu só posso entender o significado de montanha de ouro utilizando a ideia como uma metáfora. Então, o correto seria falar um monte de ouro, um acúmulo de metal precioso. Porque se eu falo uma montanha de ouro, segundo Charles Sanders Peirce, é impossível você estabelecer a ideia de uma montanha de ouro. Você pode estabelecer um monte de ouro. Só que em língua portuguesa, montanha, monte, morro, tem a mesma expressão, basicamente o mesmo significado. Então, este é o problema da linguagem. Diz assim, ou eu falar um círculo quadrado, é impossível você pensar um círculo quadrado, porque o círculo tem os seus signos, o quadrado tem os seus signos. Você pode fazer a relação entre eles. Então, qual seria a relação entre o círculo e o quadrado? Seria que ambos são objetos geométricos. Ambos são objetos, não, são formas geométricas. Então, dentro dessa ideia, eu posso estabelecer um pensamento. Aí ele diz assim, por mais que existam fatos que sejam fruto dessas quimeras, ao menos têm uma existência como expressões denotativas e são verdadeiras e enunciados que não existem. Por exemplo, não existe círculo quadrado. Ainda que o enunciado negue a existência do círculo quadrado, ele supõe que a função da linguagem, ao contrário, não faria sentido a negação. Então, como é que eu posso afirmar, tá, essas expressões no... Obrigado, Camila. Camille, perdão, fique à vontade, tá? Então, as ideias estão intimamente ligadas a esses conceitos que são fundamentais. Então, Bertrand Russell, ele vai dizer assim, cadê? Diz assim, lá embaixo, na página 232, no box cinza, não há nenhuma entidade que, ao mesmo tempo, seja de ouro e seja montanha. Então, é essa a expressão fundamental. Como se falar, por exemplo, um alto-baixo. Não tem significado, não tem existência, não tem a possibilidade de poder se estabelecer como verdade. Aí diz assim, sobre a frase círculo quadrado não existe, Russell procura eliminá-la com a seguinte raciocínio, tá? Jamais é verdadeiro que x seja circular, y seja quadrado, e não seja sempre falso que x e y se identifiquem. Portanto, x é diferente de y, mas x ele pode se relacionar com y, tá ok? Por que x pode se relacionar com y? Porque são formas geométricas. Então, essas ideias estão ligadas diretamente, tá, à possibilidade dos significados e tudo mais. Deixa eu voltar lá na outra projeção que a gente estava para a gente poder continuar a respeito dessa linguagem, tá ok? Então, deixa eu pegar aqui, em que está aqui, cadê? Tá, não. Deixa eu passar aqui. Aqui.
Tá? A teoria dos atos da fala surgiu da filosofia da linguagem. Entendiam que a linguagem, como forma de ação, todo dizer é um fazer. Então, é essa a ideia com base fundamental nas proposições de Bertrand Russell. Então, diz assim, ele vai falar que essas proposições, elas estão ligadas diretamente à forma com a qual eu vou estabelecer o uso da minha linguagem. Passaram a refletir sobre os diversos tipos de ações humanas que se realizam através da linguagem. Por exemplo, os atos da fala, ou seja, os elementos que pressupõem fundamentalmente a situação. Então, diz assim, pensavam que as afirmações serviam apenas para descrever o estado das coisas e, portanto, eram verdadeiras ou eram falsas. O Justin Austin põe em xeque essa visão descritiva da linguagem. Ele mostrou que certas afirmações não servem para descrever nada, mas sim para realizar ações, traduzindo fundamentalmente essa informação. Mais uma projeção a gente coloca assim. Então, temos assim as ideias de dois tipos de enunciados, os chamados constativos e os performativos. A gente vai parar aqui, porque isso é uma abordagem da semiótica que nós não vamos estabelecer a abordagem hoje, tá ok? Então, é essa a ideia fundamental para a gente poder analisar os conceitos da linguagem. Então, conceito como tempo, verdade, bem, liberdade, por serem gerais e abstratos, existe uma certa dificuldade de elucidá-los de maneira satisfatória. Embora saibamos que, de certo modo, implicitamente, intuitivamente, que sejam, ou como o Wittgenstein propriamente utilizou, o termo que ele propriamente utilizou, a chamada cãibra cerebral, ou seja, não sabemos definir as palavras, não sabemos definir as palavras. Deixa eu pegar aqui um trecho a respeito de Wittgenstein que vai falar a respeito disso. Diz assim, deixa eu achar aqui, eu marquei e agora eu perco toda a situação. Ah, meu pai do céu, diz assim... diz assim, na página 236, diz assim, Wittgenstein afirma que muitas das nossas compreensões são fruto de processos psíquicos, hábitos ou ordens que seguimos sem refletir. Por exemplo, jogar xadrez exige que saibamos reproduzir regras, comunicar jogada, dar ordem. Tudo o que é implicado em uma partida não é sabido por nós desde o nascimento, mas aprendido mediante comandos. A própria compreensão para Wittgenstein não se reduz a processos psíquicos nem à repetição de combinações dadas de linguagem, mas se realiza enquanto percebemos e utilizamos esses processos de modo a liberar a mente das suas condições. Quando eu consigo liberar a mente dessas regras, dessas suposições, desses elementos que são criados a partir do tempo histórico, eu elimino a minha chamada cãibra cerebral ou cãibra mental. Porque através disso eu posso criar, eu posso buscar entender o significado das palavras. O problema maior é que nós não entendemos o significado das palavras, como, por exemplo, eu fiz uma prova de história para o segundo ano do colégio, de outro colégio onde eu dou aula, tá? E lá eu coloquei assim, coloquei um trecho, coloquei a origem do trecho e embaixo eu coloquei assim, de acordo com o excerto acima, descreva isso e aquilo, tá? Nós tivemos problemas com 2 alunos, porque o aluno perguntou para o professor o que é excerto. O professor também não sabia o que era excerto. Excerto é um fragmento acima, um fragmento que você retirou do texto e tem a sua
não é biografia, e tem a sua referência de onde foi tirado o texto. Então, muitas vezes, nós não entendemos a comunicação, nós não entendemos a linguagem, porque nós não sabemos o significado das palavras. Muitas vezes pode causar espanto, muitas vezes podem causar desentendimento, ou até mesmo conflito, um mau uso ou uma má utilização dos termos da linguagem. E aí torna-se mais complicado. Então, este cara é o objetivo da nossa análise da próxima aula. Portanto, a próxima aula nós vamos falar do chamado proposição atômica e proposição complexa para Bertrand Russell, e para Ludwig Wittgenstein nós vamos estudar o chamado tratados filosóficos, lógicos filosóficos de Wittgenstein. E o tratado lógico filosófico de Wittgenstein está ligado diretamente ao conhecimento do uso da linguagem. Então, para a nossa próxima aula será um pouco mais puxado, será um pouco mais exigente para a gente poder entender a lógica do pensamento de Ludwig Johann Wittgenstein. Este é o cara, tá? Um austríaco muito, muito, muito importante. Ele diz assim, ele compara a linguagem a uma casa construída sobre planos determinados. Portanto, embora nós habitemos o edifício como um todo, seu plano de construção não nos é consciente, como, por exemplo, você usa a linguagem, você está conversando, você está usando a linguagem, e você vai espontaneamente exprimindo as ideias, você vai espontaneamente exprimindo uma comunicação. Você não traça um plano mental para poder desenvolver as suas abordagens. Por exemplo, o professor, ele tem basicamente essa técnica de conhecer os elementos do plano da construção. Porque, por exemplo, para eu poder dar essa aula hoje para vocês, eu tive que, pelo menos, estabelecer um planejamento acerca da aula. Então, vou falar do seguinte, vou falar a respeito da filosofia da linguagem, eu vou utilizar essa projeção, eu vou falar sobre isso, vou abordar a questão dos signos, vou abordar a questão da linguagem para Bertrand Russell, para Wittgenstein. Então, você estabelece um plano mental. Então, tudo isso é uma condição de técnica na qual você vai aprendendo ao longo do tempo, você aprende na faculdade. Por isso, a necessidade do seu estudo universitário. Você vai aprender a formular mentalmente esse plano. Só que a maioria das pessoas falam, usa a linguagem sem estabelecer um plano mental, sem organizar a mente, sem organizar logicamente um pensamento, para comunicar e expressar a sua própria linguagem. A maioria dos professores, isso eu posso afirmar categoricamente, a maioria dos professores exercem um plano mental para poder entrar em sala de aula, onde ele pelo menos sabe o exercício que ele vai trabalhar, ele já deu uma olhada sobre aquele exercício, ele já fez o gabarito, ele já resolveu aquele exercício, ele já fez o exercício, consultou o gabarito para ver se estava tudo certo, e isso se estabelece através do chamado plano mental. Certo? Então, essas ideias de Wittgenstein são muito importantes para a gente entender a atualidade do pensamento humano. E só para a gente poder encerrar, tá? O rigor metodológico da chamada filosofia analítica. Então, rigor metodológico que caracteriza a filosofia analítica serve para nos prevenir de cometermos erros ao raciocinar com palavras ou conceitos abstratos. É justamente para isso que existe o planejamento mental, como se eu fizesse um plano de aula propriamente disso, como se eu colocasse tudo aquilo que eu vou trabalhar num papel e chegasse em sala de aula, transcrevesse do papel
para a lousa. Então, é justamente para cometer um erro, é uma referência, é uma sequência que eu vou colocar de tópicos, de abordagens para poder estabelecer a análise. Tanto é que vocês sabem que quando eu entro em sala de aula, eu coloco os tópicos na sala de aula, os tópicos de referência da aula. Então, é um planejamento mental, para evitar erros, para evitar, tá, qualquer possibilidade de inadequação do pensamento. Então, para isso, a filosofia analítica concebe os problemas filosóficos, primeiramente com problemas de esclarecimento do sentido das nossas expressões, de modo a assegurar que a investigação não perca logo de início em confusões conceituais. Então, é justamente essa a ideia fundamental, tá? Uma projeção, um slide, uma sequência de apresentação, ela tem uma sequência lógica, ela tem um rigor metodológico para evitar justamente esses erros conceituais, evitar justamente esses erros na própria comunicação e no próprio uso da linguagem, certo? Ufa, o negócio é cansativo. Eu já tomei quase que 2 garrafas de água. Bom, para hoje é esse conjunto de informações. Para a nossa próxima aula, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein e mais um, George Moore, tá? E nós vamos precisar analisar o pensamento desses 3 caras e possivelmente adiantar o conteúdo para a gente poder chegar em Habermas. Habermas será uma aula específica sobre Jürgen Habermas, porque ele é um pensador muito importante, cai muito lá no Paraná. Não sei qual de vocês vai no Paraná, então provavelmente pode cair na prova de vestibular lá no Paraná, certo? No mais, eu agradeço de coração a presença de todos vocês na nossa aula. Estou muito feliz com a presença de vocês e desejo para todos uma ótima semana e um bom feriado, né? Na terça-feira nós não teremos aula, é feriado, certo? Certo, Larissa Zan? Feriado na terça-feira serve para vocês poderem descansar. Liara, maravilha, você está linda e maravilhosa. Linda e maravilhosa também a Larissa Zan. Obrigada. Larissa Zan, linda, linda e maravilhosa. Então, para quem quiser abrir a webcam para eu poder confirmar a presença, já está marcada a presença, mas abram vossas webcams para eu poder visualizar vocês. Sofia ainda está na cama. Não, é a Nanda. A Nanda está na cama. Bernardo, tudo tranquilo, Bernardo? Maria Helena, linda e maravilhosa, como sempre. Um beijo para você. Caio Vardi, um beijo na sua testa, Caio. Murilo, vou cortar seu cabelo na faca. Rafaela, cada vez mais linda como nunca. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Sofia. Um beijo para todos vocês, uma ótima semana. É o Marquinhos que está careca. O Marcos está careca, olha só, está até parecendo um homem de verdade. Um beijo, um abraço carinhoso para